Eu gostaria de falar hoje sobre algo que muitas vezes quando a gente prega na igreja é um pouco desconfortável. Amém? Eu sei que não é uma palavra que a gente vai escutar muito glória a Deus, muito aleluia. Amém? Mas é uma palavra que é necessária. É uma palavra que traz crescimento. E é algo que é muito visível em nosso país. Sabe? Que é a questão da desobediência. Nós vemos isso muito claro no nosso país, como é fácil para as pessoas desobedecerem às autoridades. E o que isso significa no reino de Deus? O que é que a palavra de Deus fala sobre a desobediência? Amém? Lá no Salmo 91, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O salmista está dizendo assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, não é isso? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo pode dizer que o Senhor é o seu refúgio. Isso é algo exclusivo para aquele que habita. Amém? E como é que nós habitamos, né? Aqui no verso 9, o salmista diz assim: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, quer dizer que é uma escolha sua. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aleluia! É uma escolha minha e sua. O Senhor está disponível para que você faça dele um refúgio, um abrigo, um lugar seguro. Mas isso cabe a cada um de nós. O Senhor é Senhor na sua vida? O Senhor é Senhor na sua vida? Sabe, amados, nós estamos, a maneira como o Senhor quer nos proteger é clara em sua palavra. O caminho que nós temos que seguir para estarmos cobertos, sabe, de fazer o Senhor o nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso refúgio, está claro na palavra de Deus. O Senhor, Ele nos dirige, sabe, para esse refúgio, para esse lugar seguro, para essa habitação. E através da palavra dele, quando seguimos a palavra dele, quando seguimos os seus direcionamentos, os seus comandos, os seus mandamentos, nós estamos seguros. É ali que nós escolhemos estar debaixo de suas asas. Mas existe algo que é interessante no ser humano, sabe? Porque nós somos muito fáceis de enganarmos a nós mesmos. Vamos lá para Tiago. O livro de Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? A gente começou. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Coisa boa que o Senhor fala, amém? Coisa boa que nós temos a palavra, que nós somos direcionados. Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, lá no verso 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Amados, tem um autor que eu gosto muito, que se chama John Bevere. E ele usa uma figura tratando sobre isso, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando nós ouvimos a palavra, né? Quando nós escutamos a palavra, mas nós não praticamos, é como se um véu se encobrisse o nosso coração, sabe? Quando a gente engana a nós mesmos, quando a gente ouve a palavra e não pratica, nós enganamos a nós mesmos, sabe? E quando nós cometemos algum erro, todos nós que temos o Espírito Santo, quando nós cometemos algum erro, nós sentimos aquele, né?
aquele negocinho arranhando, aquele negócio fora do lugar, às vezes é um sinal vermelho, é alguma coisa que não está certa, não é? Só que ao invés de você praticar a palavra, aí você escolhe justificar. Não, mas eu fiz isso porque eu ia ajudar alguém. Não, mas o Senhor sabe o meu coração. O Senhor sabe que eu tive que fazer isso porque senão a pessoa ia ficar chateada comigo e eu não ia ter mais oportunidade de evangelizar. Então eu tive que fazer. Às vezes as pessoas usam muito essa desculpa para mentir. Não é? Elas dizem assim: não, mas é a mentirinha santa. Não existe mentira santa. Amém? Não existe mentira santa. O pai da mentira é só um, que não é o nosso pai. Amém? A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira e nós não temos nada a ver com ele. Então não existe mentira santa. Quando Adão pecou, ele tentou justificar. Ele disse a Deus: foi a mulher que tu me destes. E desde que o mundo é mundo, amados, quando nós pecamos e o Espírito Santo nos sinaliza e nós não queremos nos arrepender, nós usamos justificativas. O nosso país está passando por uma situação de limpeza, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que muitas pessoas importantes, muitas pessoas de altos cargos têm sido pegas, né? E teve uma especialmente que eu me lembro, que eu escutei algumas coisas sobre ela, e que disse assim, que ela é evangélica e tudo, e ela disse assim: não, mas quando ela começou a fazer as coisas erradas, ela dizia assim: não, mas eu peguei esse dinheiro porque eu vou construir uma igreja não sei aonde. Ou não, mas Deus sabe que eu vou usar esse dinheiro para comprar tantas cestas básicas para ajudar aquela instituição. Amados, quantos sabem que Deus não precisa desse tipo de ajuda? Que o nosso Deus é Deus do ouro e da prata. Ele não muda de ideia. Amém? O que é errado continua sendo errado. Só que quando a gente, ao invés de nos arrependermos, a gente decide justificar, é como se um véu cobrisse o nosso coração. E cada vez mais fica mais fácil a gente cair naquele mesmo erro. Porque afinal de contas ele é justificável. Então você pode fazer de novo. E o seu coração vai endurecendo, amados. E cada vez mais fica mais difícil você ouvir a voz de Deus. E uma coisa interessante falando sobre esse assunto é a história de Samuel. Se você for, de Samuel não, de Saul, é a história de Saul. Se você for olhar para a história de Saul, você vê exatamente o que a desobediência faz com o homem. Porque Saul, lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 9, Saul estava procurando as jumentas do seu pai, não é? E não sabia onde estavam as jumentas do seu pai. E ele saiu a procurar Samuel, que era o vidente, para saber se ele sabia, se ele tinha alguma revelação de onde estava a jumenta do seu pai, né? E quando ele encontrou com Samuel, Samuel disse assim, lá capítulo 9, verso 19, ele diz assim: respondeu Samuel: eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Porque Deus já tinha falado com ele que ia ungí-lo rei. Amém? Rei de Israel. E ele diz assim: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Aí Saul, olha o que é que Saul responde.
Veja o coração de Saul, lá no verso 21. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Ele está dizendo: eu sou insignificante, quem sou eu? Esse era o coração de Saul. Quem sou eu? E ele era uma pessoa, ele era uma pessoa tão humilde, que quando Samuel foi ungí-lo rei, aqui está dizendo aqui no capítulo 10, um pouquinho mais à frente, no verso 20, diz assim, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou, e o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saul não acreditava nele mesmo, que ele se escondeu no meio da bagagem. Ele já sabia que ele iria ser escolhido. Ele já tinha se encontrado com Samuel. Mas ele se escondeu no meio da bagagem. Aí você deve pensar: que homem humilde. Não é? Que coração humilde é esse? E o povo deve ter pensado: rapaz, esse vai ser um rei maravilhoso, o primeiro rei de Israel. Mas o que é que faz, né? A desobediência. Vamos lá para o capítulo 15. Aqui Saul já era rei. E Samuel deu uma ordem vinda do Senhor para Saul. Um direcionamento vindo do Senhor para Saul. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertencem. O Senhor deu uma ordem: destrua tudo, não deixe nada. Nada dos amalequitas deve restar. Essa foi a ordem do Senhor. E lá no verso 7, a palavra continua: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ele não cumpriu a ordem de Deus, não é? Deus tinha dito a ele: é para você destruir tudo, não deixar sobrar nada. Mas ele achava que ele podia dar um jeitinho. Não precisa ser tudo, não. O de melhorzinho aí você guarda. Não, o rei não precisa matar o rei, não. Deixa ele aqui, depois a gente vê o que é que a gente faz com ele. Pode ser uma moeda de troca ou alguma coisa assim. Não é verdade? E lá no verso 10, diz assim: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. A palavra diz o quê? Que ele abandonou. Ele saiu debaixo da proteção do Senhor. Ele saiu debaixo das asas de Deus. Ele saiu do refúgio de Deus. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o monumento em sua própria
honra. E depois foi para Gilgal. Aquele homem que começou o seu reinado como um homem humilde, aqui, ele estava construindo um monumento em sua própria honra. E a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, que a soberba é a porta para a ruína. Que a soberba precede a ruína. Que o orgulho vem antes da queda. Saul inflou seu coração e ele desobedeceu porque ele achava que ele podia dar um jeitinho nos mandamentos de Deus, sabe? Às vezes a gente pensa assim também, né? Não, mas eu acho que não precisa ser desse jeito. Eu acho que o pastor exagerou. Eu acho que quando o pastor falou é porque não é aquele jeito não. Ou então o pastor é antiquado. Não, o pastor não é dessa época não. É porque o pastor está ficando velho. Não é? Ou então não precisa ser assim. Isso é exagero. Você é muito exagerado. Também não é assim não. Ou então você acha que Deus vai se incomodar com uma coisa dessa? Então, isso daqui é para aquele tempo. Não é para hoje mais não, é para aquele tempo, quando Deus não muda. Deus é atemporal. Amém? Você quer fazer do Senhor seu abrigo? Aleluia. Vamos escutar a voz dEle. Vamos obedecer os seus comandos. Amém? Aleluia. E olha aqui que interessante. Lá no verso 13, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha só, eu segui. Quando ele viu o profeta, a primeira coisa que ele disse ao profeta foi: eu segui. Eu fiz tudinho que Deus mandou. O engano, amados. O engano. Ele se deixou enveredar pelo engano. Ele realmente pensava que aquilo não tinha problema. Ele realmente estava enganado. Ele pensava que ele tinha feito o certo. Por quê? Essa aqui não foi a primeira vez que ele tinha desobedecido ao Senhor. E o coração dele já estava endurecido à voz do Senhor. E ele achava, não tem problema não. Eu fiz do jeito que era para fazer. Eu salvei o melhor. Olha o que é que ele diz. Samuel, no verso 14. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelha é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: olha aí. Os soldados os trouxeram dos amalequitas, culpando outra pessoa. Ele achava que eu não errei. Foi os outros. Foi outra pessoa que errou. Eu não errei. Lembra de Adão? Não foi a mulher. Saul disse: foi os soldados. Foram os soldados. É o mesmo padrão, amém? Ele disse: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ele disse assim: foi os soldados que escolheram poupar o melhor para sacrificar a Deus. Lembra aquela história que eu disse aqui no comecinho, daquele político? Era para fazer igreja. Era para a obra do Senhor. Mas aquilo não foi o que Deus falou com ele. Aquilo não foi o que Deus pediu que ele fizesse. Aquilo era o que ele queria fazer. Amém? E Samuel disse a Saul: fique quieto e lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus olhos. Aí Deus começou a lembrar a Saul quem ele era e o que ele havia se tornado. Deus disse a ele: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel.
O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Olha aí. Mas eu obedeci ao Senhor, ele diz. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Quer dizer, eu só poupei um. Eu só poupei o líder. Eu só foi uma pequena coisa, mas eu fiz. Olha o todo. Deus vai ver o todo. Né? Deus vai ver o seu coração. E no verso 21 diz assim: os soldados, ó, de novo, culpando os outros, ó. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Ali o Senhor não era mais Deus dele, era o Senhor, o seu Deus. Não é interessante? Ele estava se justificando. E ele estava dizendo: não é culpa minha. Eles fizeram isso, eles pouparam o melhor para Deus. Foi ideia minha, não. Foi ideia dos soldados. Mesmo ele sendo o líder dos soldados. Interessante. Interessante o que o engano promove na nossa mente. Não é? Porque você está enganado e você tenta enganar outras pessoas com aquilo que lhe enganou. Só que o véu está no seu coração. Mas nós estamos aqui no culto do Espírito. E se nós queremos escutar a voz do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que nós temos que pensar: nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo? Nós temos obedecido à voz de Deus, ou a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o que a gente acha certo, ou temos dado um jeitinho? Né? Tem uma expressão comum no nosso país que se chama jeitinho brasileiro, que não é nada louvável. Será que nós estamos colocando um jeitinho brasileiro nas coisas de Deus, do que Deus vem falando ao seu coração, do que Deus vem lhe comandando, do que Ele vem falando na sua palavra? Amém? Nós temos que examinar, amados. E no versículo 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Amados, Deus se agrada muito mais na obediência do que qualquer coisa que você possa fazer para Ele ou para a obra dEle. Não importa, amados, não importa o fim. Não, estou fazendo isso para alcançar vidas. Não, o meio é muito importante. Porque não adianta, amados, você ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Perder a sua vida. Aleluia. E Deus se importa com você. Amém? Aleluia. E ele continua: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. É interessante que no original, nesse versículo aqui 23, diz assim: pois a rebeldia é pecado de feitiçaria. Esse é como foi colocado depois, para que a gente possa entender. Mas no original diz: a rebeldia é pecado de feitiçaria. Lembra do engano? Lembra do véu? Lembra do coração endurecido? Lembra que Saul realmente acreditava que ele tinha feito o certo? Vocês estão vendo o quanto é sutil? O quanto uma pequena decisão de desobediência pode lhe levar. É como você está andando por um caminho, amados, e você vira um pouquinho. Daqui a pouco você está muito longe.
mas que possamos andar firme nos caminhos do Senhor. Amém? Sabendo o que Ele tem para nós. Se nós queremos a proteção do Senhor, a chave é a obediência. É a obediência. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, lá no verso 24, Saul diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ele teve mais medo dos soldados do que de desobedecer a Deus. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. E lá no verso 27 diz assim: quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Pensa numa verdade? Está na palavra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A questão é: você está disposto a obedecer para viver os planos de Deus na sua vida? Porque a escolha é sua. Se queremos viver o plano de Deus para a nossa vida, devemos escolher obedecer. Porque você não pode viver a vida do jeito que você quiser e esperar viver o melhor de Deus. Não, porque a palavra dele encaminha para o melhor dele. Mas se nós não seguirmos a palavra dele, nós não podemos esperar chegar no mesmo lugar. Amém? É a obediência. Aleluia. Lá em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 15. Jesus disse assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O fruto do amor pelo Pai, o fruto pelo amor por Deus é a obediência. Nós mostramos que amamos a Deus quando obedecemos. Sabe, quando Deus nos manda fazer alguma coisa e diz: Senhor, eu não quero fazer, não é confortável, mas eu vou fazer. Porque eu sei que é isso que você requer de mim. E é assim que nós mostramos o nosso amor para Ele. É isso que Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem ama o Senhor aqui? Aleluia. Então nós temos que obedecer. Não importa o preço, amados. Não importa o preço. E que bom é obedecer a um Deus que nos ama e que quer o melhor para nós. E que na palavra de Deus diz: Ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Aleluia. É fé, é confiar. E agora, para encerrar, vamos lá para Mateus. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito fácil a gente vir aqui num ambiente desse, num ambiente confortável, onde todos creem iguais a nós, levantar a nossa mão e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és Senhor da minha vida, Senhor. Não é assim que nós fazemos dele o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, ele fala e nós obedecemos. Amém? Aqui a palavra de Deus está clara. Tem muita gente que chama Deus de Senhor, que chama Jesus de Senhor, mas não o obedece. Ele não é o seu Senhor. E Jesus disse que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do
Pai. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de hoje para nós foi essa. É uma palavra de despertamento, amados. O nosso país é muito fácil a gente cair nessa questão do jeitinho, essa questão de dar um jeitinho em tudo, sabe? Nós não precisamos disso, amados. Nós temos um Deus que é Pai, que é Criador de todas as coisas, que nos guarda, sabe? Que provê todas as coisas, que nos cura, que nos livra e que quer nos guardar, sabe? Debaixo das asas de Deus é que nós temos provisão, que nós temos cura, que nós somos libertos, que nós estamos seguros. Então que nesta noite você não saia da proteção do Senhor, que você não queira sair da sua posição de obediência. Mas muitas vezes Deus fala e a gente nem entende o porquê. Senhor, por quê? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que dizer? Mas muitas vezes a gente não precisa entender. Sabe, quando a gente entende o amor de Deus, o quanto Ele nos ama, a gente não precisa perguntar por quê. Porque a gente sabe que é por amor. Amém? A gente sabe que é o melhor para nós. A gente sabe que é porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí, no seu lugar. Você ficasse no seu lugar. E você com Deus, você examinasse o seu coração. Será que tem algo cobrindo o seu coração? Será que já tem um véu grosso que lhe impede de escutar o direcionamento do Espírito Santo com mais claridade em determinada área da sua vida? Ou será que está começando a se formar um véu no seu coração? Ou algo que você iria fazer e que hoje você disse, não, eu não vou fazer mais. Não, eu não quero mais. Amados, a chave é o arrependimento, não é a justificativa. Para justificar é fácil. Satanás dá uma ajudazinha. Mas Deus nos chama ao arrependimento. Aleluia. Deus está com seus braços abertos para receber você debaixo das asas dele. Seja qual for a área da sua vida, que você possa ir no seu lugar, se arrepender de algum caminho, de alguma palavra, de alguma atitude que não estava alinhada com aquilo que Deus tinha para você, que não estava alinhado com a palavra de Deus para você. Porque eu sei que Deus tem o melhor para a sua vida. E às vezes a gente ora e a gente busca de Deus resposta, e a gente busca de Deus direcionamento, a gente busca de Deus uma porta. E meu Deus, e por que essas coisas não acontecem? Mas será que Deus é Senhor nessa área da sua vida? Será que você não tem que rasgar esse véu que está sobre o seu coração? Se livrar desse engano? Será que é isso que está impedindo o agir, o mover de Deus e o seu milagre chegar? Aleluia. Que a gente possa nessa noite se arrepender verdadeiramente. Entregar realmente a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Dizer, Senhor, você é Senhor de tudo. E porque eu te amo, eu quero escutar a sua voz e eu seguirei a sua voz. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de ti, ó Pai, com coração aberto, com coração contrito, Senhor.
Oh, Senhor, sonda, Senhor, a cada um de nós. Porque você nos conhece, Pai, melhor do que a nós mesmos. E agora, Senhor, se há algum engano na nossa vida, Senhor, se estamos enganados em alguma área da nossa vida, se há algum véu sobre o nosso coração, em alguma área da nossa vida, Senhor, que possamos receber essa revelação agora, Pai. Porque queremos nos arrepender, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, pelas palavras torpes, pelo jeitinho, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Pai, aleluia, pelo nosso próprio jeito, pelo nosso próprio modo de fazer, Senhor. Mesmo quando sabíamos, Pai, que aquilo não lhe agradava, Senhor. Pai, nós nos arrependemos, ó Deus. E nós estamos alegres, Senhor, porque sabemos, Pai, que quando nós verdadeiramente nos arrependemos, Senhor, e nós pedimos perdão, ó Pai, dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. E o Senhor nos toca, e o Senhor nos lava, e o Senhor nos faz alvos. E nós somos renovados, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu renovo nesta noite, em todas as áreas da nossa vida, Pai, porque tu és Senhor. Tu és verdadeiramente o nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque você restaura e faz novas todas as coisas, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos agora com os nossos ouvidos abertos, meu Deus, e não há mais nenhum impedimento, Senhor, para que possamos escutar a tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós escutamos a tua voz e outra voz nós não escutamos, Senhor, e que nós não somos mais apenas ouvintes da tua palavra, mas nós a praticamos, nós a cumprimos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é proteção. A tua palavra, Senhor, quando nós te obedecemos, Senhor, é segurança. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque estamos seguros debaixo das tuas asas. Aleluia. Podemos dizer que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus nosso em quem nós confiamos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Senhor, obrigado pelo teu imenso amor por nós. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu poder, Senhor, que nos reveste, Senhor, que nos levanta, que nos sustenta. Pai, você nos faz fortalezas, Senhor. Aleluia. Obrigado por fortalezas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando erramos e baixamos a nossa cabeça, Senhor, você nos levanta. É você quem nos levanta. Você levanta a nossa cabeça, Senhor. Obrigado por você levantando cabeças aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque dos humilhados, Senhor, você exalta, aleluia, e você os enche de honra. Obrigado, Senhor, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por portas abertas, Senhor. Obrigado, Pai, por grilhões quebrados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esses grilhões quebrados, essas correntes quebradas, Senhor, e tudo que nos impedia de avançar, Senhor. Obrigado porque foi quebrado nesta noite. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o verdadeiro arrependimento, Senhor, traz mudança de vida. Aleluia. Obrigado por nova vida, mudança de vidas. E aquelas áreas, Senhor, que estavam trancadas, aquelas áreas, Senhor, que estavam, Senhor, sem avançar, aquelas áreas, Senhor, que estavam imundas, aquelas áreas, Senhor, que você não era Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor lavou. Obrigado, Senhor, que o Senhor quebrou todas as correntes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nessas áreas fez tudo novo. Porque agora o Senhor entrou, porque agora o Senhor é Senhor, porque agora o Senhor reina em nossa vida, porque agora, Senhor, a nossa vida é para te obedecer inteiramente. Senhor, queremos viver, Senhor, os teus planos
apenas os teus planos, Senhor, apenas o teu querer, Senhor, que a nossa vontade, Senhor, se misture com a tua, Pai, ao ponto de nós não sabermos onde começa a nossa e onde termina a tua, Senhor, mas que seja uma coisa só. Aleluia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala neste lugar. Obrigado por ele trazendo respostas. Aleluia. Por ele trazendo direcionamentos, por ele trazendo clareza em nossos passos. Obrigado, Senhor, porque aquele caminho escuro, Senhor, foi iluminado. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é segurança para nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é o modo que o Senhor usa para nos podar, para nos limpar. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra que é vacina. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é remédio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos lava, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo renovo nesta noite, Pai. Obrigado porque não somos mais o mesmo, Senhor. Obrigado, Pai, que você fez tudo novo e nós iremos ver, Senhor, o fruto do teu senhorio em nossas vidas. Sempre nós te louvamos, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós dizemos que te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.